Olá, caminheiros de Emaús, toda paz e tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa prosa? Acho que é uma boa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e o Espírito Santo esteja conosco sob intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Eu não sei como que vocês encaram ou vivem esse tempo de parar para ver um vídeo, fazer uma leitura ou um estudo da palavra. Eu tenho uma visão que é sempre como um oásis em meio à caminhada pelo deserto. Eu vivi essa experiência concretamente numa peregrinação que eu fiz à Terra Santa, onde depois de atravessarmos um trecho do deserto da Judéia, fomos visitar um oásis, nos levaram para visitar um oásis. É uma experiência inesquecível. É como estar num forno e em seguida entrar numa geladeira. E o mais incrível é achar aquele poço enorme de água fria, cercado de ventilação, de vegetação e frescor, e no meio do deserto, literalmente no meio do deserto. Eu sinto repetir essa sensação quando eu estou diante da palavra, e esse tempo que nós estamos vivendo aqui, para mim é um oásis no meio do deserto que às vezes a vida nos representa, onde encontramos a água viva que vai não só nos refrescar, mas nos encharcar de força, de graça, de leveza para continuar a travessia no deserto. No nosso encontro anterior, eu propus a vocês a leitura de um trecho do Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32, e me referi a ele como um princípio eterno proclamado por Jesus, e disse que seria o nosso norte. Eu espero que essa releitura que vocês possam eventualmente ter feito a partir do convite que eu fiz, já tenha produzido algum tipo de fruto em vocês a partir da reflexão que fizemos sobre o aparecimento do texto de João lá nos seus primórdios. Percebam, a afirmativa que João, que é o nosso anfitrião, nos traz, foi uma forte novidade naquela época e é para nós uma forte reflexão também. E aqui cabe uma pergunta que ecoa sempre no mundo inteiro e continua ecoando. O que é a verdade? Até Pilatos perguntou isso para Jesus antes de condená-lo. Relembre comigo em João 18, 37 e 38. Pilatos lhe disse: então tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, e quem é da verdade escuta minha voz. E disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Logo em seguida, Pilatos deixou o lugar onde estava Jesus e foi ter com os judeus que o acusavam, que queriam condená-lo. Claro, Pilatos não queria iniciar ali uma discussão filosófica naquele momento com Jesus, mas eu creio que as palavras de Jesus o tenham atormentado um pouco o seu espírito. E eu também não tenho a pretensão de estabelecer com vocês uma discussão filosófica, não tenho nem base para isso. Mas pretendo, com a ajuda da minha turma, aquela que eu apresentei para vocês no último encontro, conceituar verdade para que a gente possa formar um raciocínio diante do que o nosso anfitrião, João, ainda vai nos apresentar. Mas essa conceituação eu pretendo fazê-la à luz da fé, que é o que nos congrega e que efetivamente nos move. Mas antes de estabelecermos esse conceito, eu preciso falar um pouco mais do nosso anfitrião.
e deixar que ele nos apresente um outro personagem que vai se confrontar com esse conceito. Como eu falei no encontro passado, o texto de João é bastante diferente dos três sinóticos. Ele não observa a mesma ordem dos outros evangelistas. Veja, Marcos inicia o seu texto com João Batista, que anuncia a atividade daquele que deve vir depois dele. Mateus e Lucas antepõem a isso algumas narrativas a respeito do nascimento e infância de Jesus. E depois adotam, a partir dos relatos sobre João Batista, a ordem de Marcos, que foi uma das fontes para eles, uma vez que foi o primeiro texto a ser escrito, e junto com a famosa fonte Q, que já existia, Marcos foi uma grande referência para Mateus e para Lucas. João, por sua vez, começa com o famoso e, na minha opinião, maravilhoso prólogo, onde ele não descreve o nascimento de Jesus em Belém, mas a sua origem junto de Deus. Segundo o texto de João, no capítulo 1, versículo 1 a 5, Jesus é a própria palavra de Deus. Mas é importante que a gente leia o prólogo até o versículo 18. Mas a maravilha contida no prólogo do Evangelho de João, que muitas vezes passamos pelo texto sem perceber, é que não é o autor, João, que vai nos mostrar Deus. Quem mostra é Jesus. Jesus mesmo é Deus que se autocomunica, que vem à fala em Jesus. Ele é a palavra de Deus, ele é o Deus que fala. E por esse Deus palavra, tudo foi criado. Releia comigo o versículo 3 no capítulo 1. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E que na verdade é uma releitura de Gênesis, no capítulo 1, versículo 3 de Gênesis. E João, recorrendo à oposição metafórica de luz e trevas, que é uma característica muito forte de todo o texto de João, ele afirma: e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. O prólogo coloca em cena e nos provoca uma grande reflexão os dois círculos concêntricos que o Deus Palavra terá que enfrentar, no caso, Jesus. O círculo maior, o mundo, e o círculo interior, o antigo povo eleito, liderado pelos que João costuma de chamar, entre aspas, os judeus, que era o grupo dominante do próprio povo de Jesus. Eles o rejeitaram. E esses judeus o rejeitaram. Mas houve também nos dois círculos quem o acolhesse, e esses são chamados de filhos de Deus, não simples produtos das forças humanas. Vejam em João, no capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Vale lembrar aqui, para efeito de formar um raciocínio, que filho, nas linguagens bíblicas, não se refere necessariamente à procriação biológica, e nem mesmo à origem no sentido amplo, mas frequentemente refere-se à pertença a determinado ambiente. Essa pertença indica uma convicção, a pertença a um grupo, a uma entidade, a uma cultura, a uma religião, etc. Um soldado, por exemplo, é chamado filho da guerra. Ele não foi gerado na guerra, mas tem esse sentido. E é exatamente no prólogo que João enuncia toda a narrativa que ele propõe quando ele afirma: a palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós. Eu acho isso tão bonito.
Uma lembrança também importante para nós aqui, ainda falando da linguagem bíblica, que a gente precisa interpretar no Evangelho de João. Carne é a palavra bíblica para ser humano em sua qualidade de criatura limitada no tempo e no espaço. Os outros evangelhos são essencialmente narrativos, descrevem uma sequência de ação de Jesus, ou em torno dele, que conduzem ao desfecho final. O ponto de partida comum aos sinóticos, sem considerar as narrativas da infância, é o anúncio por Jesus da chegada do reino de Deus. E o resultado final é sua morte na cruz e sua ressurreição, isso num resumo bem sintético. João, por sua vez, sem deixar de adotar um formato narrativo, não em todo o seu texto, mas em parte dele, ele nos lembra mais uma profunda meditação ou uma coleção de homilias. Ele conta muito menos ações de Jesus, mas essas ações permitem grandes desdobramentos em forma de diálogos ou até monólogos de Jesus, e que de certa forma nos permitem entrar no texto, assumindo características dos personagens que rodeiam Jesus e que apresentam similaridades ao nosso viver. E a pergunta que pode surgir aqui é: por que João e sua comunidade apresentam o Evangelho dessa forma? Vocês lembram da linha do tempo em relação aos Evangelhos que nós falamos no vídeo passado? Dos tempos de que cada um dos evangelistas escreveu o seu texto? É exatamente isso. Perceba, os tempos mudaram. Nós encontramos com o texto de João no final do primeiro século. O texto agora revelado às comunidades de Israel, eles foram primeiramente vividos pela comunidade joanina em Éfeso. Antes de tornar o texto público, houve um experimentar das verdades e novidades que trazia. Foi um texto, pode até parecer redundante o que eu vou falar, mas foi um texto testado. Houve um laboratório para esse texto. E como eram novos tempos, havia necessidade de apresentá-lo de uma forma adequada às realidades das comunidades daquele momento. Havia já muita interferência de outras culturas, de outros cultos, e que acabam, de uma certa forma, influenciando pequenos grupos e pequenas comunidades ainda não bem firmadas no caminho da fé. Ao invés de proclamar o querigma, como fez Marcos, querigma é o primeiro anúncio, né? Ou então uma catequese eclesial, como fizeram Mateus e Lucas, João oferece uma reflexão sobre a tradição a respeito de Jesus. Aparentemente tinha sido abandonada, afinal de contas, 100 anos. E tradição essa que já parece ser conhecida, ou pelo menos reconhecida, pelos leitores ouvintes dos seus escritos, o que facilitou, de certa forma, acolher aquele novo texto que se apresentava. É aquela velha história: quem aprendeu a andar de bicicleta não esquece nunca mais. Pode passar anos sem andar, que ele vai conseguir andar de novo. Bom, essa facilidade que trouxe os escritos joaninos, como nos ensina o padre Königs, e eu vou pedir a licença de vocês para ler, ele diz o seguinte: deste modo podemos chamar o quarto evangelho de ruminação. Ele mastiga novamente o alimento que já foi ingerido anteriormente. Por isso mesmo, ele é tão relevante para nós que já ouvimos 1000 vezes os fatos a respeito de Jesus, mas precisamos ainda ruminá-los para assimilar a sua força. Eu vejo no prólogo do Evangelho de João apenas um aperitivo.
sem nenhum desrespeito à sua magnitude. Para saber em que consiste a glória do unigênito do Pai, como é apresentado nos textos, que nos preenche com a graça sobre graça, capítulo 1, versículo 17, temos que nos debruçar sobre o Evangelho todo. Seguindo o prólogo, a sequência do texto de João é fortemente marcada pelos gestos milagrosos de Jesus e que a maioria dos estudiosos, dos exegetas, chama de o texto dos sinais. E é João mesmo que chama de sinais. Em grego usa-se a palavra semeion, que significa grandes sinais. Como o Antigo Testamento, quando fala de Moisés e dos profetas, se refere também aos grandes sinais. E João não quis acentuar o maravilhoso nem o poderoso, mas o significativo. O valor dos sinais não está em nos deixar boquiabertos como um efeito especial nos filmes de Spielberg, mas ele quer significar alguma coisa especial. É como quando procuramos uma placa na estrada que nos indica o caminho, o destino que procuramos. A placa é o sinal que mostra o maravilhoso mais à frente. E o primeiro dos 7 sinais, e 7 é o número da completude que João narra, acontece nas bodas de Caná, e já nos mostra que creram nele a partir do primeiro sinal. Vejam João 2, versículo 11, já no final da história. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. E cremos que foram só 7 sinais? Não, porque o próprio João diz no capítulo 20, no versículo 30, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E neste primeiro sinal em Caná, nós temos um momento muito importante que caberia um tempo de estudo só para ele. É a ação de Maria, liberando Jesus para o mundo, para a missão que ele tinha a cumprir. João foi cuidadoso e eu diria até carinhoso ao ressaltar a presença de Maria e a sua ação nesse primeiro sinal. Mas vamos deixar esse tema para um outro momento, que ele não se aplica aqui agora, mas é muito importante essa reflexão também. Vamos falar de verdade e ver o conceito humano, e para nós que cremos, que vivemos a fé, o conceito de absoluto, quando descobrimos a verdade maior e absoluta nas revelações de Deus. No conceito humano, numa análise filosófica básica, verdade pode ter vários significados, desde ser o caso, estar de acordo com os fatos ou a realidade, ou ainda ser fiel às origens ou a um padrão. Usos mais antigos falam de verdade como sentido de fidelidade, constância, sinceridade em atos, palavras, caráter. Assim, a verdade pode significar o que é real ou possivelmente real dentro de um sistema de valores. Esta qualificação implica o imaginário, a realidade e a ficção, questões centrais tanto em antropologia cultural como nas artes, na filosofia e na própria razão. E como não há um consenso entre filósofos e acadêmicos, várias teorias e visões acerca da verdade existem e continuam sendo debatidas e não vão deixar de ser. Verdade é aquilo que está de acordo com os fatos e observações, respostas lógicas, resultante de um exame de todos os fatos e dados, e é uma conclusão baseada na evidência, que não sofre influência nem pelo desejo, nem pela autoridade e nem pelos preconceitos. Essa definição de
pode até nos satisfazer humanamente, mas quando nos colocamos diante das verdades de fé, já não há espaço para discussões. Repetindo, isso para quem crê. Para os que não creem, não existe a verdade absoluta e vão nos chamar de loucos. Que seja. Somos loucos por Deus. E para conceituarmos a verdade gerada e acreditada na fé, o catecismo da Igreja Católica é que vai nos socorrer, e eu vou pedir de novo licença para vocês para ler, para que as minhas palavras não deturpem a mensagem da Igreja. Veja. A palavra de Deus, que é a força de Deus, número 124 do Catecismo, tá? Para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta o seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos fornecem-nos a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado. Seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios da sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Os evangelhos são o coração de todas as Escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho sobre a vida e a doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Eu li o 124, 125, 126, não, 125. Agora, no 126. Na formação dos evangelhos, podemos distinguir 3 etapas: a vida e o ensinamento de Jesus, a tradição oral e os evangelhos escritos. 127. O evangelho quadriforme ocupa na igreja um lugar único, como atestam a veneração que lhe atributa a liturgia e o atrativo incomparável que desde sempre tem sido exercido sobre os santos. Santa Cesária, a jovem, diz: não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: é acima de tudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário para minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. 131. É tão grande o poder e a eficácia que se encerra na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. 135. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, por serem inspiradas, são verdadeiramente palavra de Deus. 143. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé esta resposta do homem ao Deus que se revela. 144. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que a sua verdade
é garantida por Deus, a própria verdade. Que repete. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que a sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe, e vejam, a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. E por fim, 150. A fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. É ao mesmo tempo e inseparavelmente assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Essa é uma palavra forte dentro da Escritura. E diante dessa maravilha que o catecismo descortina para cada um de nós, eu creio que tenha ficado claro a diferença entre crer nas verdades do mundo, que são questionáveis, que gera verdades dúbias, inconsistentes, discutíveis, e que permitem mais de uma opinião, e que leva a quem nelas crer, querer sustentar a sua verdade. E a verdade absoluta, inquestionável, indivisível, imutável, que é a verdade da fé, gerada, nascida e a nós falada, proclamada pelo próprio Jesus, é a verdade de Deus e é a única. Será que eu consegui firmar essa ideia sobre verdade? Tomara, depois vocês me contam. Bom, diante de tudo isso e aprendendo de Jesus que se nossa fé estiver baseada só nos milagres dele, sem um olhar contemplativo para a sua cruz e ressurreição, não vale nada. A fé verdadeira, apoiada na crença da presença real de Deus em Jesus, exige uma nova mentalidade. E para comprovar isso é que João agora nos apresenta um personagem que aparece por 3 vezes no seu texto e que vamos refletir e, quem sabe, nos colocar no seu lugar. Esse personagem é Nicodemos, chefe dos judeus, fariseu, membro do conselho, membro da fina flor de Jerusalém. Mas está incomodado com a presença de Jesus. Não incomodado pela ameaça que Jesus representava para os judeus, que se agarravam com unhas e dentes ao poder transitório, como se fosse a razão de suas vidas, mas incomodado com os sinais que ele ouviu, realizados por Jesus, principalmente com a sua mensagem. E o texto nos deixa perceber que ele não está sozinho. Nicodemos está numa fase, num momento de confrontação com as verdades que até então ele considerava absolutas. E não podemos nem negá-las, porque são verdades baseadas e lastreadas nos ensinamentos da lei de Moisés. Mas ele viu sinais, ele viu prodígios realizados por Jesus, soube de outros tantos, e agora ele se coloca diante de Jesus. Ele quer saber que verdades são essas que estão se apresentando. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Mergulhar em Nicodemos, descobrir os questionamentos que ele fez quando esteve diante de Jesus, as respostas que Jesus apresentou para ele e o que aquilo provocou na vida de Nicodemos e pode provocar na nossa vida também. Obrigado pela sua companhia. Eu espero que no próximo encontro você esteja por aqui também, onde a gente vai
mergulhar nesse universo que Nicodemos descobre, que pode nos ajudar a descobrir muitas coisas também. Obrigado, fiquem com Deus e até breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.